pessoal, tudo bom por aí? Hoje tem mais aulinha do besterol e o nosso assunto hoje é predicados. Quer saber quais são? Então fica ligadinho! Existem três tipos de predicados: o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Cada um deles se classifica de acordo com os verbos que eles têm. E é preciso prestar muita atenção no sentido deles. Vamos ver o primeiro? O primeiro tipo de predicado, como eu já falei, é o predicado nominal. O predicado nominal, ele indica o estado do sujeito. Ele vai estar sempre ligado à situação. E por isso o predicado nominal vai apresentar sempre um verbo de ligação. Os verbos de ligação são aqueles verbos que indicam o estado. E para você decorar com mais facilidade quais são os verbos de ligação, uma dicasinha. Presta atenção. SECAPF é uma sigla que ajuda a gente a memorizar os verbos de ligação. Observem: ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar são os principais verbos de ligação. Mas a gente também pode encontrar tornar-se, virar e transformar, porque eles também podem indicar o estado do nosso sujeito. Então, agora que a gente já sabe os verbos de ligação, a gente pode ver os exemplos do predicado nominal. O predicado nominal, ele é sempre formado por um verbo de ligação, que ele liga o quê? Ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é aquela característica que a gente está dando para o sujeito. É algo que a gente está informando sobre o sujeito. Presta atenção. Aquele menino era artista. Qual é a característica do nosso sujeito, aquele menino? Artista. O verbo de ligação, então, está servindo como uma ponte entre o menino e a característica que está sendo dada a ele, que é artista. Então, não esqueçam, predicativo do sujeito é o mesmo que uma característica, uma qualidade, um defeito, algo que está sendo informado sobre o sujeito. E este é o nosso predicado nominal. Simples assim, sempre formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Vamos ver o próximo. O predicado verbal, por sua vez, ele é formado sempre por verbos de ação. Os verbos que nós chamamos de significativos. E é aí que começa a complicação sobre o predicado verbal. Porque os verbos significativos, eles têm duas classificações principais, que são intransitivo e transitivo. Agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre os verbos de ação. Os verbos de ação, os verbos significativos, eles podem ser intransitivos quando eles tiverem o sentido completo, ou seja, quando o meu verbo não precisar de nada para falar sobre a ação que ele quer falar. Por exemplo, respirou, almoçou, caiu, morreu. São verbos intransitivos. Eles são completos, eles não precisam de nada mais para exprimir o que aquela ação quer nos dizer. Ao contrário, nós temos o verbo transitivo, que ele é incompleto. Ele precisa sempre de algo para completar a ação, para que a gente consiga compreender o que aconteceu e aquela ação ter sentido, ter fundamento, a gente sempre vai usar algo para completar. O termo que completa os verbos transitivos chama-se objeto, e ele vai ser classificado de acordo com o tipo de verbo transitivo. É aí que a gente começa a ter que prestar mais atenção no verbo transitivo. Por quê? O verbo transitivo, ele pode ser completado de dois jeitos. O primeiro jeito é sem preposição.
ele é o verbo transitivo direto. É aquele verbo que a gente pergunta assim: o quê? Por exemplo, a menina comeu. Quem come, come alguma coisa. A menina comeu o quê? A menina comeu frutas. Frutas é o meu objeto direto, porque completa o meu verbo transitivo sem o auxílio de uma preposição. Vamos lembrar as preposições? Daqui a pouquinho. O verbo transitivo indireto é o que vai utilizar a preposição. É aquele que a gente pergunta de quê, pra quê, com que. São verbos que a gente utiliza a preposição para completar. Por exemplo, o menino gosta. Quem gosta? Gosta de alguma coisa. Então a gente responde: o menino gosta de leite. De leite é o nosso objeto indireto, porque ele completa o verbo transitivo com uma preposição, que nesse caso a preposição é de. Mas também temos a, ante, até, desde, com, contra, para, por, perante. É preciso relembrar, ok? E por fim, a gente vai ter um verbo transitivo que vai utilizar os dois complementos. Tanto um complemento sem preposição, direto, e o complemento com preposição, indireto. Esse verbo a gente vai chamar de verbo transitivo direto e indireto, ou bitransitivo. Eu prefiro chamar de direto e indireto, que é mais fácil da gente aprender. Exemplo desse verbo: a empresa doou livros para a biblioteca. Doar, nesse caso, é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele vai fazer um complemento sem preposição e logo após um complemento com preposição. Doou o quê? Livros, objeto direto. Para quem? Para a biblioteca, objeto indireto, porque utilizou a preposição para. E esses são os nossos verbos significativos, os verbos de ação, que fazem parte do predicado verbal. Então, o predicado verbal, ele é formado por um verbo de ação, que pode ser intransitivo, e daí o predicado acaba aí, é só o verbo, e também pode ser transitivo. Quando o verbo for transitivo, a gente vai utilizar também o objeto para completá-lo, ok? Vamos ver o próximo predicado? É o último, eu juro. O predicado verbo nominal, por sua vez, é uma mistura dos dois predicados que a gente acabou de ver. O predicado verbal, com suas ações, e o predicado nominal, com seus estados, se juntam no predicado verbo nominal para a gente indicar ações e situações. Um exemplo: ele chegou cansado. Eu tenho o verbo chegou. É a ação que a pessoa fez, o meu sujeito. Ele chegou, ok? Verbo intransitivo, tá tudo certo. Não. Ele chegou e estava cansado. Isso quer dizer que eu tenho a ação de chegar e o estado de estar cansado. Por isso eu tenho um predicado verbo nominal. Observe. Vamos observar então esse exemplo. O homem dirigiu alcoolizado. O homem é o meu sujeito, meu assunto. De quem eu estou falando? Do homem. O que ele fez? Dirigiu. Dirigiu é a minha ação, certo? Portanto, eu tenho a parte verbal, a parte de ação aqui. Verbo intransitivo, dirigiu. Então, nesse caso, eu não preciso do objeto, do complemento verbal. Mas eu tenho mais uma palavrinha aqui. Alcoolizado é o predicativo do sujeito, ou seja, é o estado. Então, o predicado verbo nominal, ele mixa as duas coisas dos dois outros predicados. O predicado verbal com suas ações, no caso aqui eu tenho dirigiu, e o predicado nominal com os seus estados, com as suas situações, no caso aqui, alcoolizado. Então, eu tenho duas coisas importantes no predicado verbo nominal: as ações e os estados. No predicado nominal, apenas estados, verbo de ligação e predicativo do sujeito. No predicado verbal, apenas ações, verbos de
significativos, verbos de ação, intransitivos, transitivos e até mesmo objetos para complementar os verbos transitivos. No predicado nominal, as duas coisas. Certinho? Agora a gente vai ver o resumo. Resumindo, então, o predicado nominal é aquele que é formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, e ele indica o estado. No nosso exemplo, Afonso estava desapontado. Estava, verbo de ligação, desapontado, predicativo do sujeito. Forma um predicado nominal. O predicado verbal é aquele que apresenta os verbos de ação, os verbos significativos. Eles podem ser intransitivo, que é um verbo que tem sentido completo, e apenas o verbo intransitivo pode formar um predicado verbal. Mas também os verbos transitivos, direto, indireto e direto e indireto ao mesmo tempo, também formam um predicado verbal, como no nosso exemplo. Afonso desapontou Emília. Desapontou, verbo transitivo direto. Emília é o objeto direto. É o termo que completa o verbo transitivo. Nesse caso, então, temos predicado verbal. E, por fim, o nosso predicado verbo nominal é aquele que indica a ação e também o estado ao mesmo tempo. No nosso exemplo, temos um verbo intransitivo. Afonso saiu. Mas ele também estava desapontado, que é o estado predicativo do nosso sujeito. Então, ele saiu desapontado. E por este motivo, temos um predicado verbo nominal. Eu sei que o predicado é muita coisa, pessoal, mas eu tentei explicar da melhor forma possível. Espero que vocês tenham entendido. Como sempre, qualquer dúvida, coloca aqui. Se você gostou, já sabe o que fazer. E as aulinhas do Besterol não acabam por aqui. Logo, logo tem muito mais. Por hoje é só. Um beijo grande e tchau!